Pronto. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma recapitulação aqui com vocês, que a gente falou um pouco já de cultura, né, anteriormente. E aí eu lembro que a gente conversou que cultura era tudo aquilo que era produzido pelo humano, fosse aquilo material ou espiritual, enfim. Ou seja, a religião entrava como uma produção cultural também. Vocês lembram disso? E aí, agora a gente vai ver algumas noções de cultura. Hoje a gente vai ver duas noções de cultura. E aí, na próxima aula, a gente vai ver mais duas noções de cultura. Eu até pensei em colocar as quatro juntas. Pensei mesmo. Mas aí pensei de novo. Ai, que beleza esse povo me ligando essa hora. Bora lá, então. Eu esqueci de animar o slide. Que ódio quando eu faço isso. Acabei de me tocar. Mas vamos lá. Não tá animado, porque eu confesso que o bagulho tá louco. Gente, eu tô em mudança, tá? Eu tô mudando. Eu virei adulto e eu vou morar sozinho agora. Então eu tô aceitando presentes. Então vamos lá. Noção de antropologia e de cultura, na verdade, em Tyler. Tyler, com sotaque britânico mesmo, porque assim funciona. Edward Burnett Tyler. Ele foi esse antropólogo inglês que viveu ali entre o século XIX e o século XX. E ele tinha uma proposta para entender a sociedade como cultura, né? A proposta dele era estabelecer algum critério que pudesse fazer com que a gente compreendesse a evolução das sociedades humanas a partir da cultura. Ou seja, conforme a gente vai mudando as nossas expressões culturais, eu vou conseguir avaliar essa sociedade humana, beleza? Esse critério vai ser universalista, ou seja, ele vai partir de um pressuposto universal, de que as coisas funcionam de forma universal, que o critério dele vai ser universal e que a sociedade se desenvolve culturalmente de uma mesma maneira. Todos, independente de onde você esteja, independente de qualquer coisa. É Tyler mesmo. Não, Taylor não. Eu tô muito triste que eu não animei isso daqui. Muito, vocês não têm noção. Então vamos lá. Esse critério universalista, para ele, vai ser o seguinte: toda cultura ela vai acontecer de forma linear e cronológica. Isso quer dizer basicamente o quê? O cara das cavernas, ele vai se desenvolvendo para criar novas formas de vida, novas espiritualidades, novos materiais, novas coisas materiais, de forma cronológica e linear. Então a gente tem uma passagem do homem selvagem para o homem civilizado direta. Isso daqui lembra muito Rousseau, se vocês pararem para pensar. Quando Rousseau fala que o homem vai desenvolvendo a razão dele, e aí ele vai se tornando o homem civilizado, ele sai de ser o bom selvagem para se tornar o homem civilizado, o homem que vive em sociedade, é mais ou menos nessa mesma perspectiva, tá? Aqui o Tyler não está pensando num estado de natureza. Tyler não está pensando num estado de natureza aqui. Ele está pensando simplesmente numa evolução contínua, tá? E aí é importante, como que ele olharia e ele conseguiria entender as sociedades desenvolvidas culturalmente nesse processo. Ele olharia para a sociedade como algo universal e ele teria uma régua de medida. Então, isso pode lembrar também a gente o positivismo, que a gente viu lá no começo, quando a gente ainda estava no presencial, do Comte, do Augusto Comte, que ele dizia para a gente que a gente tinha aquelas 3 etapas da sociedade, né? Que era a etapa teológica, a etapa metafísica e a etapa científica ou positiva. E que essa última etapa, científica ou positiva, ela seria justamente o lugar em que a Europa se encontrava naquele momento, do século XIX para o século XX,
e que a ciência era tudo e que a gente estava num progresso contínuo e a gente tinha chegado ao ápice desse progresso na sociedade positivista. Então, para ele, você vai ter essa régua, essa marcação. Então, eu tenho o Homem das Cavernas, aí depois eu tenho o homem que ele deixa de ser nômade e ele começa a se juntar em pequenas comunidades. O homem que descobriu o fogo no meio disso. Então, você vai tendo certos aspectos culturais que vão levando a gente até um lugar que é o lugar que a gente está hoje. Todas as culturas, elas precisam estar iguais, todas as sociedades, as comunidades precisam estar iguais? Não necessariamente, mas todas elas precisam ser medidas a partir dessa régua cronológica de evolução, de desenvolvimento. Isso vai muito de encontro com o darwinismo também. Então, a gente tem aqui, provavelmente, 3 teorias que estão inspirando o Tyler a escrever isso daí, que são o Rousseau, o Comte, por mais louco que isso pareça, e o Darwin. Então, a gente tem essas 3 teorias ali em torno, e isso aparece para a gente como um pano de fundo histórico, né? Eu pego a teoria da evolução, eu pego a ideia de que o homem ele se desenvolve com a razão e ele vai criando cultura a partir desse desenvolvimento racional, e eu pego essa ideia de régua para eu medir a sociedade desenvolvida ou a sociedade não desenvolvida de acordo com a sua cultura, tá? E aqui é importante a gente pensar também que a gente entra num belo de um juízo de valor, né? E esse juízo de valor nada mais é do que dizer o que é uma sociedade desenvolvida e uma sociedade não desenvolvida, né? Então a gente pode entrar aqui naquela discussão do progresso. Não sei se vocês se lembram, mas eu trouxe para vocês lá atrás também um exemplo do Fausto, do Goethe, em que o Fausto, como aquele personagem quase que mítico, que ele vendia sua alma para o diabo para ele conseguir ter todos os seus, enfim, todo o seu retorno, tudo que ele queria, e ele vai sempre em direção a esse progresso tecnológico até o ponto em que ele quer construir aquela grande indústria numa comunidade ribeirinha e para isso ele precisa fazer a transposição do rio, né? E ele consegue comprar os lotes de terra de quase todos ali, menos de um casal de velhinhos, Filemo e Bálcia. E aí ele decide transpor o rio da mesma forma e Filemo e Bálcia morrem ali. E aquilo é o progresso, né? Ele olha, ele sobe numa montanha, vê a indústria dele toda pronta ali e ele se sente satisfeito. E é aí que o Mefistófeles vem e rouba, leva a alma dele embora, né? Então, a gente pode entrar aqui numa discussão de noção de progresso e que é uma discussão bastante importante se a gente parar para pensar, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a nossa própria bandeira de ordem e progresso. Então, olha só, eu usei aqui de exemplo Pokémon, por que não? Não é verdade? Então, como é que se dá essa evolução? Essa evolução ela se dá necessariamente dessa forma contínua, cronológica, gradual, histórica, tendo uma noção do progresso positivo e contínuo, que faz com que a gente saia de um grau mais primitivo e vá evoluindo para outro grau maior e mais evoluído, mais avançado e que teoricamente é melhor do que o primeiro grau em que a gente esteve, né? Daí aqui eu usei o Pokémon, você tem aí o Pichuzinho, um Pikachuzinho e um Raichuzinho que, né? Você não precisa de grandes coisas externas, aqui isso acontece de forma bastante natural a evolução, tá? Então é mais ou menos, eu quero que vocês lembrem disso, é mais ou menos como se fosse uma linha evolutiva de Pokémon mesmo, tá? A cultura para ele, para o Tyler, é um Pokémon. Ele vai evoluindo dessa forma. E isso é bastante problemático, né? Se a gente parar para pensar. Fala, Bigodão.
Professor, então na visão dele não há retrocesso, né? Pode ser que haja o retrocesso, David, mas a forma natural seria sempre progredir, né? A forma natural da coisa seria sempre progredir. É daí que eu digo que é bastante problemático, né? Então, algumas ações que se tomam culturalmente, politicamente e por aí vai, elas podem causar um retrocesso, né? Na cultura do país, na história do país, da sociedade, seja lá o que for, né? Então, é bem problemático esse pensamento dele. Lele, Odi, pensando nessa de que a cultura ela é do seu grau mais primitivo para o seu grau mais avançado. Numa pessoa, por exemplo, o grau mais avançado é quando ela morre, porque de certa forma a gente sempre está pelo menos deveríamos estar sempre em evolução, certo? você acabou de adiantar o slide seguinte. Ah, tá. Que olha só, gente, tá essa confusão porque ele não está animado, tá? Porque se ele estivesse animado, ele não estaria assim tão confuso. Mas vamos lá. Dentro dessa perspectiva universalista que o Tyler apresenta pra gente, a gente vai começar a ter os estudos sobre a religião. Naquele período mesmo. E aí vai aparecer uma teoria chamada teoria do animismo. Animismo vem de ânima, que significa alma, certo? Então, vejam só vocês. A gente vai ter a noção, assim, e aqui eu estou falando de forma puramente religiosa, da noção de alma. A gente vai ter a noção de alma a partir de duas coisas que acontecem com a gente: o sono e a morte, certo? A gente vai morrer, como a Lei acabou de falar, e aí esse grau de evolução termina, é o momento em que a gente deixa de existir, que a gente cessa de existir, até certo ponto, porque a nossa vida continua de uma outra maneira, tá? Quando a gente está no sono, em sono profundo, ou que a gente vai acabar sonhando. Não, pera, vamos voltar. Sono, morte, alma. A alma, ela vai se dividir em duas coisas: um corpo visível, certo? Onde a gente pode deixar crescer nosso bigodão, e um corpo invisível, certo? Que esse corpo seria a nossa própria alma, seria a forma que a nossa alma tomaria após a morte, ou no mundo dos sonhos, no reino dos sonhos e por aí vai. Então, quando a gente está sonhando, a gente tem uma vida que ela é inaparente, portanto, ela não aparece para nós, mas ela é real. Olha que coisa louca. E aqui eu quero fazer referência a dois filmes. Um que certamente vocês devem conhecer e um filme que certamente vocês não conhecem, porque eu não conheci uma pessoa que conhece esse filme. O primeiro filme que vocês não conhecem é uma animação, eu acho que do final dos anos 80, chamado... alguma coisa Nemo. Não é Procurando Nemo, tá, gente? É outra coisa. É um anime que tem bem o estilo do estúdio Ghibli. Então conta a história de um menininho chamado Nemo, que ele viaja na cama dele até o reino dos sonhos, onde o rei desse reino é Morfeu. E você tem um vilãozão que é muito assustador mesmo. Eu lembro de morrer de medo quando eu assistia, que é quase que um pesadelo, né? Então é o pesadelo que vai tomando. E tudo que acontece nesse mundo dos sonhos, ele está sendo levado pela alma, certo? Então a alma toma um corpo que é invisível a nós, a olho nu, mas ela existe. Ele existe. E esta vida também existe, mesmo que distante dos nossos olhos. Esse é o Nemo. O segundo filme, que certamente vocês conhecem, é A Origem, ou Inception, em inglês, que é com Leonardo DiCaprio. Para quem não conhece, assistam, porque é um senhor filme, é muito bom mesmo. E ali naquele filme você tem uma realidade onde você tem um grupo de pessoas que eles plantam ideias na cabeça das pessoas dentro de sonhos.
Por isso o nome Inception, né? Ai, gente, de colocar alguma coisa ali. Então, você tem lá essas pessoas, elas entram nos sonhos das outras a partir de uma máquina, né? Quando elas entram nesses sonhos, elas aparecem nesse sonho para plantar essas ideias na cabeça das pessoas. E aí chega um momento que quanto mais profundo o sonho, mais difícil de você confundi-lo com a realidade, né? Se eu não me engano, é o Freud que tem também uma teoria dos sonhos bastante interessante nesse sentido. E o que eles fazem, né? Para garantir que eles estão sonhando ou que eles não estão sonhando, eles têm sempre um totem. O do Leonardo DiCaprio, no caso, é um peãozinho. Ele roda o peão. Se o peão parar de rodar, é porque ele está na realidade. Se o peão continuar girando ad eternum, é porque ele está no sonho. E aí chega um momento do filme que você não sabe mais o que é sonho, você não sabe mais o que é realidade. E aí o filme termina de um jeito bem louco, assim. Eu recomendo a todos que assistam esse filme, porque é muito legal. Exatamente. O Glaucio me perguntou aqui, ele voltou ou não? Fica a dúvida. E aí, nesse sentido, entende-se, nessa teoria do animismo, a alma como algo móvel, né? Algo que se movimenta. E é esse algo que se movimenta que é bastante interessante. Deixa eu colocar aqui, Inception ou A Origem. Eu não sei, porque eu ainda não assisti Dark, tá? Vocês podem me julgar, se vocês quiserem, mas eu acho que é no mesmo caminho que Dark pega. E também... Ai, ó, eu digitei pro Glaucio só. E também... Donnie Darko. Donnie Darko é um... Gente, desculpa, eu tô perdido hoje, eu mandei para vocês de novo o convite, tá? Vamos lá! Então, a alma móvel, essa alma que se movimenta o tempo todo. Essa alma, ela vai garantir pra gente que nós somos um duplo ser. Por duplo ser, a gente está querendo entender que nós somos esse ser físico e esse ser espiritual, tá? E aí a gente tem essa vida universal. A alma móvel, ela não existe só para o ser humano, ela existe também para os animais, de acordo com essa teoria. Então, é uma teoria bastante interessante se a gente parar para pensar naquele momento, que está trazendo os animais para um lugar de existência, né? Está trazendo os animais para um lugar de consciência até, porque se ele tem uma alma, ele tem uma consciência. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, o Descartes considerava o animal uma máquina. Ele não tinha alma. Então, por isso, a gente podia fazer o que a gente quisesse com os animais. Santo Agostinho dizia que os animais eram um presente enviado por Deus para nós humanos e que nós, portanto, poderíamos fazer usufruto deles como nós bem entendêssemos, como nós quiséssemos. Então, aqui você já aparece o animal como um ser consciente, né? E isso é bastante interessante. Então, tá bom. Essa vida universal da natureza, né? A natureza dá uma vida para todos nós. Ela vai dar essa vida para o animal, para o homem e também, vejam só vocês, para os objetos inanimados. Olha que coisa interessante. Esses objetos inanimados, eles criam vida da mesma forma do totem em A Origem, com Leonardo DiCaprio, porque eles estão ligados aos cultos às almas. Então, eu quero que vocês pensem aqui na própria palavra totem, né? O que é um totem? Totem é um objeto com um valor ritualístico, um valor religioso, espiritual, que existe em algumas religiões do mundo. Então, se vocês param para pensar, por exemplo, nos egípcios, eles tinham totens, que eram imagens, né? Se vocês param para pensar, por exemplo, nos gregos, era comum nos enterros gregos e tudo mais, você colocar moedas, 2 moedas nos olhos do morto,
porque acreditava-se que quando ele fosse fazer a travessia do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, ele teria que pagar o barqueiro de Aqueronte, do rio Aqueronte, para ele conseguir passar, né? Tudo bem que isso é uma relação capitalista que a gente já está vendo aí desde a Grécia Antiga, mas mesmo assim tem um valor ligado, né? Um objeto ligado ao culto à alma. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme fofíssimo da Pixar ou da Disney, não lembro qual dos dois que Viva! Viva a Vida. Gente, uma fofura aquele filme. E é um filme que fala do Dia dos Mortos no México, né? Então, no Dia dos Mortos, você tem um altarzinho para o morto com várias coisas que lembram ele. Então, você cultua e você celebra, na verdade, a alma desses mortos a partir desses pequenos totens, a partir desses pequenos objetos inanimados que, com esse ritual, com essa cultura, eles acabam ganhando justamente alma, né? Então, eles acabam justamente ganhando essa consciência muito bonita. Eu acho essa cultura do Dia dos Mortos muito legal, mas eu acho a da Bolívia mais legal ainda. Da Bolívia, assim, você vai passando na casa das pessoas o dia inteiro e você vai pegando comida e bebida, e bebendo, né? Você vai pegando comida e bebida dessas pessoas. E à noite você leva tudo isso para o cemitério e você comemora com todas as pessoas comendo e bebendo loucamente no cemitério. Então, é uma festa mesmo que se faz. É muito, 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 muito legal. Eu acho isso muito legal. E aí também essa alma móvel, e ainda falando desses totens, desses rituais e tudo mais, a gente vai ter a alma dos grandes homens, que o animismo vai considerar como almas especiais. Essas almas especiais são as almas dos grandes reis, dos grandes líderes, dos grandes heróis, dos grandes blá, 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 blá. E aqui vocês percebem que eu estou usando sempre o masculino, né? Porque historicamente é isso mesmo, é sempre o masculino. E aí vai aparecer esse culto aos manas, que são essas imagens, né? Então, mais um filme. Hoje eu tô super cinéfilo aqui e de animação com vocês. Mulan. Mulan, você tem lá a Mulan, ela vai pedir ajuda aos ancestrais dela, né? E aí, quem vai ajudar ela é o Mushu, que é um dragãozinho, que era o guardião do templo lá dos ancestrais dela, que toma vida para aconselhar e para ajudá-la, né? Então, você tem ali as imagens dos ancestrais da Mulan e você tem esse culto a essas pessoas. E aí isso se relaciona bastante ao culto que o catolicismo faz aos santos e às santas, né? Então, as imagens de santos e santas. Quando vocês entram numa igreja, a igreja ela está povoada, né, de imagens de santos e santas dos dois lados. E aí aquela coisa meio sinistra, que parece que eles estão sempre olhando para você e tal. Eu estudei em uma escola católica quando eu era pequeno, que tinha uma capelinha dentro. E aí tinha um daqueles quadros de Jesus, que era holográfico. Então, para qualquer lado da capela que você fosse, o quadro estava olhando para você. E você via o olho de Jesus mexendo, assim. Eu não sei como as pessoas acham aquilo legal, porque é assustador. Eu não sei como as pessoas levam crianças nesse lugar para ver isso, porque eu morria de medo. Eu tinha muito medo. Exatamente, Bia. Medo, muito medo. Tudo bem com o animismo. Então, vejam só, que a alma também, resumindo, a alma também evolui, tá? Todos nós temos almas e as almas vão evoluindo junto com a gente, a partir de toda essa rede complexa de situações que aparecem aí. Pode falar, Lê. Me surgiu uma dúvida, mas essa crença é só para quem, de certa forma, tem uma religião e acredita que há vida após a morte. Sim. Porque... então tá. Mas aí, como ele é um universalista, ele está partindo do pressuposto de que todas as pessoas deveriam ter alguma religião.
e de que todas as pessoas teriam que ter essa religião que acredita na vida após a morte, que acredita no desenvolvimento da alma e por aí vai. Seria o normal, então. Seria o normal. Exatamente. Obrigada. Nada. Fala, David. Professor, eu acho que ainda não ficou muito claro para mim essa ideia de movimento móvel, sabe? Você poderia explicar, Uhum. por favor, de novo? Sim, é justamente esse desenvolvimento da alma. Como nós somos seres humanos, como nós somos animais e, enfim, as nossas almas elas vão se desenvolvendo junto com a gente. Então não é só a nossa cultura material que vai se desenvolver, mas também a nossa cultura espiritual que vai se desenvolver. Justamente por isso. Quando eu percebo e eu tomo consciência da minha alma, quando eu percebo que existe toda uma rede complexa dentro de mim, espiritual, religiosa, dentro, externa e tudo mais, e quando tudo isso se junta, eu me desenvolvo por completo. Entende? Então eu me desenvolvo materialmente e espiritualmente. É um desenvolvimento duplo. Por isso que é o homem duplo. Porque a gente tem corpo físico e a gente tem a alma. E essas duas coisas vão se desenvolvendo. Uma materialmente, uma espiritualmente. Daí aquela vida inaparente. Então a gente tem essa vida que não nos aparece, mas que, por outro lado, também se desenvolve. Deu para entender? Ou Deu. ainda ficou? E, professor, só mais uma coisa. Vai. Quando eu crio um produto manufaturado, por exemplo, ele começa, tipo, tem uma alma a partir disso? Ou ele já tinha, ou algo assim do tipo? Aí a gente entra na questão da produção e do produtor. Então, do artista e da obra de arte, por exemplo. Existe uma coisa na obra de arte, na verdade, no autor da obra de arte, no artista, que é a intencionalidade. Qual é a intencionalidade que eu estou colocando na minha obra de arte? Então, quando eu estou fazendo uma obra de arte voltada para a igreja, e aí a gente pode pensar na Idade Média, as obras de arte produzidas na Idade Média, ou as obras de arte produzidas ainda no Renascentismo, todas elas têm um viés, certo? De contar uma história religiosa, de fazer uma representação religiosa. Então, existe um culto em torno disso. Existe um ritual em torno dessas imagens. Quando a gente produz um totem, existe um ritual em torno dessas imagens. Agora, por exemplo, se é o meu óculos que vai ser o meu totem, e se por algum acaso eu morrer, vai ser esse óculos que vai lembrar as pessoas de mim, ele passa a ter esse valor ritualístico, espiritual e tudo mais. E é esse totem que vai passar a ter esta alma. Ah, então não é qualquer objeto que tem alma, pode dizer assim. Não. Se Entendi. você produz canetas em massa, você está fazendo uma produção em massa daquilo. Aquilo não tem um valor ritualístico para ninguém, né? A não ser que o usuário de uma caneta específica transforme aquilo num totem e transforme aquilo num objeto a ser cultuado, num mana, se assim se chama. Certo? Percebam que as relações entre o objeto, aquilo que a gente, o significado que a gente dá para o objeto, estão sempre ali, né? Então, o objeto ele só vai ter um valor específico a partir do momento que alguém der esse valor para ele, tá? Tem um textinho, que é um texto bastante complexo do Walter Benjamin, que se chama Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, onde ele vai falar justamente disso. Ele vai falar, tem um capítulozinho desse texto que ele vai falar justamente sobre o culto à obra de arte, o valor ritualístico da obra de arte, né? É bem interessante pensar nisso daí. Tudo bem? Deixa eu ver o chat.
E só o Glaucio colocou aqui, tipo, o signo passa a representar as características do indivíduo e, por consequência, se torna o signo do indivíduo? De certa maneira, sim. É uma simbologia que a gente está criando, embora o signo não seja um objeto, né? É uma simbologia que a gente está criando para tentar explicar alguma coisa que nós não conseguimos explicar. Então, e aí você cria quase que um estigma em torno da pessoa, né? A Lei perguntou, e se pensar nos colecionadores? Os colecionadores, Lê, eles estão dando um valor ritualístico, sim, para aqueles objetos, e eles estão dando um valor monetário nesses objetos também, né? Então eu lembro quando eu era pequeno tinha muito programa na TV de série infantil e tudo mais de colecionadores de selos. Então, justamente, tinha selos assim que valiam milhões de dólares, justamente porque ele é raro, tem uma série de características que tornam aquele objeto algo a ser cultuado, tá? Estátuas, geralmente, são esses algos cultuados. E aí a gente pode pensar aqui na estátua do Borba Gato, sem querer criar nenhum tipo de polêmica, é claro. Mas já criando, a estátua do Borba Gato é uma estátua que representa alguma coisa da nossa história, né? Ela tem um valor ritualístico, ela tem um valor histórico. Só que a história se transformou. Esse objeto continua valendo? Esse objeto continua tendo o mesmo valor ritualístico que ele tinha quando ele foi posto ali? Então, existe todo um processo. Tudo bem? Dúvidas? Seguiremos, então. Vamos lá. Noção de cultura em Franz Boas. Franz Boas, esse senhor aqui. Eu achei ele muito com cara de legal, assim. Pessoa simpática. Vocês não acham que ele tem uma cara daquele tiozinho simpático? Daquele senhorzinho que ele vai beber e contar várias piadas? Eu achei. Então, mais uma vez, século XIX para o século XX aí, o Franz Boas, 1858 para 1942. O fundamento da teoria dele, ele é bem de boas. Dá para fazer um memezinho legal com esse cara aqui. Vou pensar. O fundamento da teoria dele vai ser o seguinte. A cultura, ela está carregada de historicidade e não tem uma régua de evolução cultural. Ou seja, ele está falando exatamente o contrário do Tyler, certo? O que ele quer dizer com historicidade? Isso daqui vai ser bastante importante para a gente pensar, porque é muito a noção de cultura que nós temos hoje, né? Que a gente tem como cultura mesmo. Nos estudos culturais de gênero, por exemplo, a gente vai dizer que o gênero é uma criação cultural e histórica. Então, existe uma historicidade naquilo que é ser homem. Existe uma historicidade naquilo que é ser mulher. Existe uma historicidade naquilo que é ser negro. Então, são várias coisas dentro de um período histórico específico que vão criando e produzindo a cultura que acontece ali. Então, não é uma coisa marcada e cronológica, que você vem de lá do Homem das Cavernas e vem seguindo numa toada de progresso contínuo, e que você consegue analisar esse progresso continuamente, da melhor forma possível e tudo mais. Mas sim um processo quase que em espiral. É quase um processo espiralado, como o do Hegel também, porque vai depender muito daquele momento histórico. Então, eu li só a primeira frase do que a Letícia me perguntou aqui, ó. O valor é individual, né? Por exemplo, minha cidade cultua os bandeirantes e exclui por completo o valor ruim deles ao longo da história. É bem por aí. Então,
o que eu quero dizer com o valor, né? Não é nem que ele é individual, Lê. Ele é individual dentro de uma coletividade. Ele é coletivo e, ao mesmo tempo, individual. Porque se a sua cidade cultua os bandeirantes e não pensa criticamente na história brasileira e do que os bandeirantes fizeram, então você tem uma comunidade, uma sociedade dessa cidade em que este valor aparece. Enquanto que você tem, vamos lá, em estado, no mundo utópico, em que o Estado de São Paulo entende qual foi o papel dos bandeirantes e consegue pensar criticamente esse papel, certo? Então é individual nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele é coletivo, né? Então ele está permeado dessa historicidade, ele está permeado das nossas produções materiais, das nossas produções espirituais. Não dá para separar absolutamente nada. A cultura é uma complexidade muito grande. Estudar o homem, estudar o ser humano é muito complexo justamente por conta disso. É muito complexo porque você tem todas essas coisas que estão em rede, intrincadas o tempo todo e que vão se transformando em uma cultura específica. Vamos tentar usar um exemplo aqui. Quando você coloca, David, me ajuda. Quando você coloca um japonês que foi nascido, criado na cultura japonesa, e você coloca esse japonês na cultura brasileira, o que vai acontecer? Choque cultural. Choque cultural. Exatamente, vai acontecer um grande choque cultural, porque as culturas são muito diferentes. E elas são diferentes porque uma é melhor do que a outra? Não, é porque uma foi criada de uma forma de acordo com as coisas que aconteceram naquela história, com as coisas com as condições materiais, com as condições, enfim, espirituais, e a outra da mesma forma foi criada assim. Então, a gente no Brasil tem uma mania assim terrível, né, de exportar, importar cultura de outros lugares e esquecer que nós temos a nossa própria cultura, né? Então aí a gente pode pensar em cinema, a gente pode pensar em música, a gente pode pensar em literatura, a gente pode pensar em moda, a gente pode pensar em o que a gente consome na televisão, a gente pode pensar numa porrada de coisas que a gente traz de outros lugares e esquece dos nossos. Por exemplo, por que a gente conta tanto histórias para as crianças, a gente conta contos de fadas e a gente esquece o folclore brasileiro, por exemplo? Por que a gente tem tantas grandes produções, brasileiras inclusive, que mimetizam os contos de fadas, mas a gente não tem grandes produções que trazem o folclore brasileiro? É porque uma cultura é menor do que a outra? É porque faz parte da nossa própria cultura tirado de foco a nossa cultura. Isso é cultural. Tirar a cultura de foco é cultural. Olha que loucura é isso. A que ponto chegamos? Deixa eu ler o comentário do Glaucio. Isso quando conhecem o valor completo, pois o senso comum tende a, historicamente, valorizar o que é bom em seus olhos, negando-se a ver a parte podre da história da qual fazem parte, tipo culto ao período militar. Muitos acreditam que foi um período de desenvolvimento, negando toda a dor e perdas causadas no decorrer do evento. Daí a Bia diz, minhas avós não me poupam do chupa-cabra nem do homem do saco. Eu tinha muito medo do chupa-cabra quando eu era pequeno. Vou comentar o Glaucio aqui. Sim, a gente tem vários períodos históricos e aí a gente tem que lembrar que a nossa cultura hoje, né, o que a gente entende por nossa cultura, então os modos em que a gente vive, como a gente se veste, o que a gente come, o que a gente pensa, tudo isso é construído de acordo com a nossa formação e da história que nos contam, né? Então,
é muito difícil você pensar numa cultura em que essa história, essa narração da história, que é uma narração da história dos vencedores, que é uma narração da história europeizada, não nos influencie. Daí o senso comum entender os bandeirantes como grandes heróis e por aí vai, né? Lê, pode dizer, Amore. Pensando nisso que você falou sobre o folclore brasileiro e todas as animações de fora. Também tem aquela ideia de que o tom pejorativo que tem ao contar uma história do folclore brasileiro, né? Tipo, tem toda aquela coisa de que, ai, se você não fizer tal coisa, o homem do saco vem te pegar, ou ai, o Saci Pererê é ruim, é malvado, é isso, é aquilo. E as histórias de fora, é toda aquela coisa da menina donzela que vivia num castelo e pipipopopó. Também tem essa ideia da pejoratividade que colocam em uma história que, de certa forma, não deveria ter. Tem uma questão muito de assustar as pessoas, né? Todas essas histórias, tanto os contos de fada quanto o folclore, eles servem para assustar mesmo, né? Porque eles têm algum tipo de lição por trás deles. Eu não sei se vocês já viram os contos originais, né? Ou originais, não dá nem para a gente falar que são originais, porque eles são de tradição oral. Mas quando você pega um livro dos irmãos Grimm para você ler, e você vai ler, por exemplo, A Branca de Neve e Sete Anões... Não, Branca de Neve? Branca de Neve e Sete Anões. O final da madrasta, em uma das versões, é a seguinte. Ela é obrigada a colocar um sapato enfeitiçado que faz ela dançar até ela morrer. Então ela dança até morrer. Tem uma versão em que, na verdade, a Cinderela mata a própria mãe. Gente, são coisas bem assustadoras, assim. Por exemplo, a Pequena Sereia. No final da Pequena Sereia, ela não fica com o príncipe. Ela morre. Ela vira espuma do mar. Porque ela não consegue fazer o príncipe se apaixonar por ela. Então, tem várias coisas que são lições de moral, né? Que estão aí presentes e que o nosso folclore tem também. O que o Saci faz? O Saci ele vai pegar as crianças levadas. Ele vai castigar as crianças levadas. São várias formas de você colocar medo nas crianças e você construir uma moralidade em cima delas. E diga-se de passagem, o Monteiro Lobato fez isso brilhantemente com o folclore brasileiro, né? Apesar de todas as críticas dele ter sido racista e tudo mais, ele fez isso de uma forma muito brilhante, né? A nossa noção de folclore brasileiro, ela vem do Monteiro Lobato. A gente conhece o folclore brasileiro via Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, a nossa moralidade é construída em cima disso, em cima dessas coisas que a gente vai consumindo, né? Deixa eu olhar o chat aqui, senão eu vou que vou. Vários pesadelos de infância. Eu também. Putz, Gi, sinto muito. Aos 14 anos você já meteu uma Pequena Sereia original. Chupa-cabras e bicho-papão chegando de moto é foda. Isso, ela fica sem língua. É bem triste. Mulheres que correm com os lobos, Bia. É um livro que eu não li ainda, que eu tô com muita vontade de ler. Minhas amigas todas já leram e sempre indicam para eu ler. E ele tá em promoção na Amazon por R$ 36,90 em capa dura. E eu tô pensando seriamente em comprá-lo. Mas vamos lá. Então, a preocupação do Boas, voltando.
É romper com as escalas e as linhas evolutivas e com a uniformidade pretendida pela tradição iluminista. Dali o Rousseau, né? Então, você sai do homem selvagem e vai para o homem civilizado, se desenvolvendo de forma cronológica, direta e tudo mais. Para ele, não. Para ele, a gente precisa entender a complexidade disso tudo, a rede complexa que é isso tudo. E aí eu usei mais um exemplo para vocês. Rapidamente, vamos ver aqui. Então, a cultura ela é algo que é relativo particular de cada sociedade ou comunidade. Isso é, ela não vai se modificar naturalmente, gradualmente, de um grau abaixo a um grau mais avançado, mas ela está relacionada às especificidades de cada lugar, sejam essas especificidades geográficas, religiosas, históricas, tecnológicas, seja lá o que for. Tudo isso vai influenciar na nossa cultura e na nossa evolução, nos nossos modos de vida enquanto seres humanos. Daí a cidade da Letícia, que põe os bandeirantes como grandes heróis. Lê, qual é a cidade que é para eu tomar cuidado para não ir? É Santana de Parnaíba. E é bizarro, porque assim que você chega, tem tipo um monumento enorme, aí é uma cidade antiga, então tem um pequeno museu onde tipo tem todas as histórias dos bandeirantes de forma a cultuar eles totalmente. Uhum. Deixa eu continuar, porque eu acho que a gente vai poder voltar nisso bem no final. Aqui mais um exemplo. Então, para o Boas, a evolução da cultura é mais como de um Digimon, porque você tem várias linhas evolutivas possíveis de acordo com a região em que você vive, de acordo com, sei lá, o que você come, de acordo com o que você consome, de acordo com a tecnologia que está envolvida nisso tudo, você pode ter mais de uma evolução. Você pode ter mais de um tipo de cultura e essa cultura ela vai ser, como ele disse, mais particular, de acordo com cada comunidade e por aí vai. Lê, quando você diz, por exemplo, que, e aí é o que eu quero discutir com vocês aqui agora, eu não sei se vocês viram que a Unicamp divulgou as novas habilidades que eles vão cobrar no vestibular, que eles deram uma enxutada nisso daí. Eu não vou responder, Samuel. Digimon Data Squad, meu filho, Digimon Adventure. É o melhor. Então, basicamente, o que? A gente vai ter ali entre as habilidades a gente conseguir reconhecer a história contada de forma não europeizada, então de forma crítica, né? E aí eu queria discutir com vocês, eu acho que isso abre para a gente discutir bastante, que é basicamente o seguinte: Lê, quando você pensa na sua cidade, no lugar em que a sua cidade está, nas condições materiais, nas condições econômicas, nas condições educacionais da sua cidade, você acha que existe a possibilidade de dizer que eles estão errados? Eu não entendi muito bem sua pergunta, Di, na verdade. Vamos lá. Vou passar aqui para vocês darem uma olhada. Eu trouxe esse exemplo. É uma matéria lá de 2016. Isso aconteceu entre 2014 e 2016, que foi a discussão, eu trouxe isso para vocês já, do uso das burcas na França, né? As burcas foram proibidas de serem usadas na França, e aí a pergunta é, seria intolerância religiosa? Você não permitir que as mulheres usem burca na França, as mulheres islâmicas usem burca na França, porque a França não é um país islâmico. Da mesma forma, quando você diz que a sua cidade cultua os bandeirantes, dentro das condições que a cidade foi criada, é possível dizer que eles estão errados ou que eles estão certos? Não sei dizer, mas eu posso dizer que eu acredito que houve uma evolução quanto a esse pensamento de cultuar tão fortemente os bandeirantes, até porque já teve casos esse ano.
aqui que as pessoas que não aceitam esse cultuamento de jogarem várias tintas vermelhas no monumento dos bandeirantes, justamente por aquela ideia de que eles são sanguinários e, enfim. Então, eu acredito que houve uma evolução das pessoas que moram aqui, por exemplo, que não acreditam que deveria existir esse cultuamento, enfim. Não sei se eu respondi, mas eu tô entendendo. Porque é justamente o fato de que eles foram criados, eles estudaram, que os bandeirantes foram realmente heróis. Não houve o desenvolvimento de um pensamento crítico para que se criasse uma própria opinião. Você pode acreditar que os bandeirantes foram realmente heróis? Claro que pode. Você é livre para fazer isso, né? Você pode estudar e partir do pressuposto de que o que os bandeirantes fizeram, por exemplo, foi algo necessário para o desenvolvimento econômico do país. Você pode dizer isso, de boa. E isso pode ser considerado um argumento. Da mesma forma que eu posso dizer que o desenvolvimento econômico do país, ok, mas às custas de quantas vidas, ou então da dominação de quantos povos, ou então sei lá, da tortura de quantas pessoas. Tudo que a gente pode trazer os dois lados da moeda. E aí, o dizer se é certo ou se é errado cai numa questão de relativismo cultural, né? Que é uma teoria ética, basicamente. Se vocês pararem para pensar no nazismo, certo? Eu quero que vocês parem e pensem no povo alemão nos anos 20 e nos anos 30. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, onde eles foram culpados pelo fim da guerra, enfim, eles foram trucidados lá, não podiam ter mais um contingente maior de tantos homens, a inflação era um bagulho absurdo, a pobreza era um bagulho absurdo, a concentração de riqueza estava nas mãos de pouquíssimas pessoas, e aí você tem um líder que fala bem e que traz à tona o sentimento de revolta, e essas pessoas compram esse sentimento de revolta, que era o Hitler e que dá origem aí ao nazismo. Os outros países do mundo, eles podem dizer que aquilo que o Hitler está falando está errado? Olha que negócio louco. Atenção, senhoras e senhores, não estou passando pano para nazista, tá? Antes que vocês pensem nisso. Eu estou trazendo uma questão ética mesmo, de relativismo cultural realmente. Dá para a gente dizer que uma cultura está errada e a nossa cultura está certa? Veja só, os Estados Unidos, por exemplo, eles rechaçam qualquer tipo de, enfim, atitude ou pensamento nazista, né? Rechaçaram. Hoje já nem tanto mais. Mas o que eles fizeram com a América Latina? Não é basicamente a mesma coisa de outra forma? Porque, na verdade, você está matando. O imperialismo mata. Mas ele mata de outras formas, indiretas, e não tão diretas assim. Não é a mesma coisa que eles estão fazendo? Pensem. E digam. Vocês precisam falar também. Eu já tô aqui, ó, com sede. Fala, Bigodon. Professor, eu tenho uma dúvida. Usando esse mesmo exemplo do nazismo, considerando a atualidade agora e considerando que, tipo, o povo alemão, a opinião pública considera que repudia, né, o nazismo em si, a maioria, né, pelo menos. Isso muda essa visão de certo e errado, considerando que, tipo, tanto a visão internacional, que teoricamente é contra o nazismo, e o próprio povo alemão que mudou de opinião, pode-se dizer assim, isso muda essa divisão de certo e errado ou não? O certo e o errado, ele está relativizado de acordo com o tempo
e de acordo com as condições materiais presentes na Alemanha hoje e na Alemanha nos anos 20 e nos anos 30, 100 anos atrás, portanto, né? Então você tem um gap de tempo aí de 100 anos. 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, basicamente. Então, olha só, David, a sua pergunta é muito interessante justamente por isso. Hoje o povo alemão rechaça todo tipo de pensamento nazista, pelo menos a maioria do povo alemão, né? Inclusive, os alemães não gostam de falar sobre isso porque eles têm vergonha. Há 100 anos atrás, o povo alemão curtia o nazismo, porque aquilo trazia algum tipo de bem para eles, algum tipo de benfeitoria para eles. Então, o certo e o errado, e é isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, ele varia de acordo com uma série de questões, com uma série de coisas que estão ali em torno, que são externas, né? E que acabam influenciando isso tudo. Então, se muda, muda. Os alemães, eles estão fazendo ali uma meia-culpa histórica, né? Eu acho que é muito importante, inclusive, eu diria. Isa. Eu acho que é fácil a gente criticar aquilo que já passou, porque ele já existiu, a gente já viu o resultado. Difícil a gente criticar o que acontece agora. Na própria Alemanha, que rechaça o nazismo, os estrangeiros que pedem asilo, né, pedem o refúgio, eles ficam num pseudo campo de concentração, ganham um quartinho com o seu banheiro e uma cozinha coletiva, e eles são obrigados a ficar lá. Então, assim, quais são os campos de concentração da modernidade? Então, assim, eu acho que são questões, se a gente criticar o passado, é muito fácil, já aconteceu, já tem um reflexo negativo socialmente, mas eu acho que o desafio é olhar o que acontece agora, né? Quais são os bandeirantes de agora? Né? Aí a questão da Amazônia, dos grileiros. Que bandeirantes são agora? A migração sul-norte, para plantar soja. Então, eu acho que não estou querendo negar o passado, mas é confortável questionar o passado e fechar os olhos para o presente. E mais, o que o passado pode nos mostrar, né, das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios pensamentos, para que a gente não repita o passado, né? Porque a função da história, se a história não for crítica, a história não tem muita função. Quer dizer, ela tem função de acúmulo de conhecimento, mas ela precisa ser crítica justamente por conta disso, para a gente não cair no que o Cazuza disse, que eu vejo o futuro repetir o passado, né? Então, é justamente isso. O que hoje a gente consegue pensar do certo e do errado, desse relativismo cultural? O nazismo deixou de acontecer porque a Segunda Guerra Mundial acabou e o Hitler se matou e o Mussolini foi pendurado lá lá em Milão, na praça de ponta cabeça. Todas essas coisas, elas deixam de acontecer porque os líderes dessas coisas não existem mais. Glaucio, pode falar. Eu achei o comentário da Isa fascinante, porque é realmente isso. A gente faz um julgamento de fatos que já ocorreram e do qual nós não vivenciamos, não estávamos lá, olhamos do lado de fora da situação. Então você tem um monte de subsídios de informação relacionada a todos os eventos decorrentes daquele período que te permitem fazer um julgamento mais preciso, de moralidade até, ético, eu diria. Só que pensa, por exemplo, um exemplo claro, a questão palestina. Você tem lá uma galera que disputa aquele território há muito tempo, cada um com as suas justificativas. Então, para o israelense, por exemplo, a ação militar é totalmente justificável. Já para o pessoal do lado palestino, a movimentação em resistência ao movimento israelense é justificável. E ambos os lados têm famílias, têm história, têm um monte de conceitos que formam a cultura deles. E, obviamente, isso é formado única e exclusivamente pela vivência pessoal de cada um deles. E isso reforça a perspectiva deles também em relação às ações que eles tomam.
Exatamente. Então, o que o Glaucio está dizendo é uma coisa bastante importante. O que justifica a ação de um povo, principalmente quando essa ação é bélica de alguma maneira, e ela vai interferir no mundo, é justamente esses comentários, esses motivos que se colocam, né? Só que aí a gente precisa pensar, por exemplo, Israel e Palestina. É uma guerra A, religiosa, B, por petróleo, C, cultural, D, sei lá, todas as anteriores. Ela é o quê? Né? Na verdade, qual é o fundo real dessa guerra? Qual é o fundo real dessas coisas que estão acontecendo hoje, né? A cultura pode levar à guerra? Existe uma guerra cultural em torno do que a gente acredita e do que a gente vê hoje acontecendo o tempo todo? São questões que a gente pode ir levantando aí eu acho que o comentário da Isa e o comentário do Glaucio são muito importantes para vocês pensarem, especialmente, e aí voltando para o vestibular, quando vocês forem escrever uma redação. Quando uma redação aparecer trazendo um dilema ético para vocês, o que é bastante comum de acontecer, como é que vocês vão se colocar? Como é que vocês vão se posicionar? Qual vão ser os posicionamentos de vocês? Gosto muito da visão do Foucault, quando Foucault diz que o discurso é poder. Quando o Foucault diz que quem traz a fala e traz o discurso à vida é uma pessoa que detém o poder, é uma pessoa que é realmente poderosa, né? Justamente. Então, quando estamos pensando aí no nosso próprio mundo e num relativismo cultural na nossa própria época, né, no nosso próprio momento, como é que eu posso pensar isso de forma crítica? Como é que eu posso trazer isso, essa discussão de forma crítica? Então, por exemplo, vamos pegar as manifestações da KKK nos Estados Unidos, da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Elas não são manifestações que aconteceram lá, elas são manifestações que acontecem aqui, que acontecem hoje, né? Então, para essas pessoas da supremacia branca, existe justificação para um genocídio negro? O que vocês acham? Qual é o valor do nosso tempo? Se eu dissesse para vocês, defendam a Ku Klux Klan, vocês conseguiriam defender? Eu acho que a gente não pode relativizar tudo assim também, professor. Porque senão a gente vai começar a querer defender a liberdade de expressão de pessoas intolerantes, e aí a gente acaba, tipo, se a gente defende a liberdade de expressão de pessoas intolerantes, elas crescem, e aí se elas chegarem ao poder, a gente não vai ter liberdade de expressão, porque a intolerância delas vai oprimir a nossa opinião, sabe? A nossa liberdade. Um exemplo disso que o Felipe falou, prof, é o movimento neonazista que está surgindo nos últimos anos, principalmente na Alemanha. E tá em grande pauta se vai se permitir que eles possam se expressar ou não, né? Porque se eles puderem se expressar, vai crescer. Exatamente. Quais são os espaços de fala dessas pessoas? Glaucio, pode falar. Recentemente teve uma imagem que simboliza muito o que é o pensamento do direito hoje. É um casal de meia idade nos Estados Unidos, eles estavam armados com fuzil enquanto o pessoal do Black Lives se manifestava. E eles ameaçavam as pessoas que passavam por ali com arma.
Óbvio, do ponto de vista deles, e amparado pela Constituição americana do qual eles vivem contemporaneamente, eles têm direitos e, do ponto de vista deles, estão corretos. E até é meio complicado dizer isso, que, por exemplo, na perspectiva atual, de pelo menos uma parte significativa da sociedade, coisas que antigamente eram tidas como direito, como, por exemplo, a posse de um escravo, elas são questionadas eticamente hoje. Mas naquele período não seria. Portanto, o meu ponto de vista hoje julga algo daquele tempo com base em toda a informação que eu tenho hoje. Então, é complicado você justificar algumas coisas. Por exemplo, defender a KKK é muito difícil. Porque dentro do ponto de vista em que eu, participante de uma sociedade mais evoluída, cultural, e até, eu posso dizer, um desenvolvimento ético, você percebe que isso é totalmente errado. E é através desses princípios que eu faço um julgamento de ações passadas. Então, hoje eu posso defender, baseado, obviamente, eu posso criticar a KKK hoje baseado na ética atual, no conceito atual de que isso é errado. E existe uma maioria que é contra a KKK. Isso é bom, óbvio, que é o correto, na minha opinião. Mas existe, infelizmente, uma parcela das pessoas que não tem essa percepção, que fazem um julgamento defendendo o direito. Até um exemplo clássico. Eu vi uma situação há um tempo atrás, no shopping Higienópolis, uma senhora que ela se viu totalmente abismada, porque eu cheguei com um amigo meu que era negro. E ela fez um ar de medo e de total repúdio, que eu achei incabível aquilo. E eu realmente fiquei ofendido, e óbvio, meu amigo também. Mas depois a gente foi conversando com algumas pessoas que estavam perto, eles explicaram que ela já tinha sofrido um sequestro e que criou um tipo de trauma. Embora isso não justifique a ação dela, eu tentei me colocar no lugar dela, embora eu não conseguia aceitar essa situação. Tem um perfil no Instagram, você falando disso, eu fui me lembrando, de um cartunista, que ele escreve uma série Confinados. Leandro Assis, ilustra, é o perfil no Instagram. É interessante vocês seguirem, e aí eu vou ler para vocês, mas é mais legal quando vocês veem mesmo, né? Então ele está ilustrando a história de uma mulher rica e branca que está confinada e ela pediu para a empregada dela, negra e pobre, ficar com ela. Isso no Rio de Janeiro, tá? E aí tem uma tirinha aqui, que é do dia 29 de julho, que são mulheres brancas fazendo uma chamada de vídeo e conversando. Daí vem a conversa. Meninas, a gente não pode se calar. Esse é um país livre. Tem liberdade de expressão. Eu não tenho medo de falar a verdade. Por exemplo, eu não gosto de contratar mulher. A bonitona engravida e eu tomo no cu. E pode me chamar de machista, racista, taxista. Empresário não tem que bancar filho de ninguém. E eu tenho o direito de dizer o que eu penso. Assim como a gente tem que poder dizer que não é para dar marmita para quem vive na rua. Porque a rua é um atrativo. A pessoa gosta de ficar na rua. Ou também pode dizer que racismo é natural, normal. Racismo vai existir enquanto a maioria dos crimes for causada pela população negra. Racismo é um instinto de defesa. Se você está à noite num parque escuro e vê uma pessoa negra, você vai sentir medo. É normal. Meninas, eu aprendo tanto conversando com vocês. Tava até pensando, que tal fazer uma reuniãozinha aqui em casa? E aí corta para filha da empregada negra falando com a mãe no telefone. A mãe da Tati ficou doente, pegou da patroa dela, tá no hospital. Vem para casa, mãe. Ô filha, não se preocupa, mamãe tá se cuidando. E daqui a pouco isso tudo passa e a gente vai se ver. E acaba a tirinha. É justamente nesse sentido, olha só. Será que é possível a gente pensar e
de alguma forma, a gente defender esse tipo de pensamento? Quando a senhora negra, a senhora branca que sofreu um sequestro por uma pessoa negra, como que se justifica isso? Como que a gente pode pensar numa justificativa plausível para o racismo dela? Aqui está justificado. É uma reação natural. É uma reação natural? Ou é uma coisa construída? Ou é uma coisa que são as condições materiais e econômicas dessas pessoas que as levam à violência? A gente pode pensar numa série de coisas aqui. Gente, isso daria um pano para manga, assim, eterno e interminável para a gente discutir. Mas é isso por hoje, tá? Eu vou animar os slides e vou fazer o gabarito para vocês. E aí eu mando direto lá no grupo para vocês. Posso mandar esse perfil aqui para vocês também do Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha. O cara é muito bom mesmo, tá? Não prometo que eu vou fazer isso hoje, porque eu preciso ir no cartório e preciso ir na imobiliária para eu resolver as coisas do apartamento para o qual eu estarei mudando em breve. Mas eu faço isso no fim de semana sem falta para vocês, tá? Lari, eu não entendi a sua pergunta que você fez para mim no chat. Tá bom. Depois você me manda, então. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Aproveita, Diego, pensa na data pra gente inaugurar o seu apartamento, né? Vamos todo mundo. Pizza. Com certeza. Eu levo um docinho. Com certeza. Isso mesmo, Lê. Eu levo meus docinhos. Com certeza. Estão todos super convidados. De verdade. Obrigado, gente. Um beijo pra vocês. Bom final de semana. Bom feriado, não sei. É isso, né? Feriado. Abraço, Glaucio. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Tchau, Bigodão. Tchau, Fê. Tchau, professor. Tchau, Ana. Beijos, pessoal.